Dentre as obrigações do condutor, uma delas, objetivando garantir a segurança, é a escolha de um calçado adequado para que ele possa conduzir o veículo com segurança. Mas de repente você pode até estar se perguntando aí, peraí, o que tem a ver o tipo do calçado que eu estou conduzindo com a segurança? Em que isso pode comprometer a forma como eu dirijo meu veículo? Bom, a depender do tipo de calçado que você estiver utilizando, de repente pode ser que ele enganche ali no pedal, ou ainda que ele se solte e não te dê um apoio adequado. Tive até uma situação de um caso real, trazido até mim por um amigo que é da área de trânsito há algum tempo, e segundo ele, um amigo dele estava conduzindo o veículo de sandália e na hora precisou pisar no freio. Só que a sandália enroscou no pedal e ele acabou não freando da forma que deveria. E nisso acabou colidindo com o veículo da frente. É claro que a pessoa estava consciente em relação ao próprio erro e estava buscando ali uma orientação para que houvesse uma resolução amigável para que ele pudesse pagar o prejuízo que causou. No fim das contas, acabou se resolvendo a situação de maneira amigável. Mas perceba, é um caso real de uma pessoa que utilizou um calçado completamente inadequado e acabou se envolvendo em um sinistro de trânsito exatamente pelo tipo de calçado que ele estava utilizando. É por isso que na legislação de trânsito, apesar de não ter uma relação, por exemplo, de tipos de calçado que você deve utilizar, mas nós temos, na verdade, uma norma proibitiva, que é a própria infração de trânsito que estabelece tipos de calçado que você não deve utilizar. E essa previsão legal, ela consta no artigo 252 do CTB, em seu inciso 4, que traz a infração, que por sinal é de natureza média, são 4 pontos no prontuário e uma multa de R$ 130,16, para aquela pessoa que dirige o veículo utilizando calçado que não se firme aos pés ou que comprometa a utilização dos pedais. Perceba que eu usei duas expressões aqui, né? Calçado que não se firme aos pés ou que comprometa a utilização dos pedais. Mas, afinal de contas, o que seria isso? Bom, essas definições nós vamos encontrar na ficha de fiscalização dessa infração do artigo 252, inciso 4 do CTB, no Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito. Lá nas definições e procedimentos dessa ficha, nós temos o conceito de cada uma dessas expressões, que é o seguinte: calçado que não se firme aos pés é o que não possui formato que envolva o calcanhar, como chinelos e sandálias sem alças traseiras, que é muito comum você visualizar no dia a dia pessoas utilizando calçado desse tipo. E temos ainda o calçado que comprometa a utilização dos pedais. É aquele que, por seu formato, altura ou composição, prejudique a perfeita utilização dos comandos, a exemplo de calçados com saltos altos ou tamancos. Então, nesse caso, você percebe que a própria legislação estabelece os conceitos do que seria um calçado que não se firme aos pés ou que comprometa a utilização dos pedais. Na hipótese de o agente da autoridade de trânsito flagrar o condutor conduzindo o veículo com um calçado inadequado, então ele vai autuar no inciso 4 do artigo 252 do CTB, que eu mencionei para vocês anteriormente. Faço ainda duas observações importantes. A primeira delas é a seguinte, em relação à necessidade de abordagem para a constatação da infração. A própria ficha do Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito estabelece que não precisa de abordagem quando se tratar de uma moto, até porque o agente da autoridade de trânsito consegue visualizar o tipo de calçado que aquele condutor na moto está utilizando pelo fato de ele estar exposto, diferentemente do carro, que o condutor vai estar dentro do habitáculo, não tem como o agente da autoridade de trânsito observar. E por fim, uma situação que é dúvida comum de algumas pessoas, que é a seguinte: posso conduzir o veículo descalço? Tem algum tipo de proibição? Bom, na própria ficha de fiscalização dessa infração, nós temos uma hipótese de não se autuar, que é justamente quando o condutor estiver dirigindo descalço. A legislação de trânsito não traz nenhuma proibição nesse sentido, mas, sob o ponto de vista da direção defensiva, de você dirigir de uma maneira segura, é recomendável que você utilize algum tipo de calçado apropriado, calçado adequado. Sobretudo se você estiver pilotando uma moto. Imagina lá, ter que parar no sinal vermelho, de repente sua região, assim como a minha, é um pouco mais quente, é meio-dia e tiver que colocar o pé no chão. Ou até mesmo numa necessidade de uma frenagem um pouco mais brusca, né? Uma situação ali que você precise reagir diante de um risco. Enfim, o instinto do motociclista muitas vezes é colocar o pé no chão, estando descalço, claro, que vai ter uma consequência nada agradável. Então é recomendável que se utilize um calçado apropriado, tanto no carro e principalmente na moto, exatamente para garantir a segurança. E você? Qual tipo de calçado você utiliza? Sabia dessas informações? Ficou com alguma dúvida? Concorda? Discorda? Fique à vontade, vá deixando aí nos comentários. Você que nos acompanha aqui no canal já sabe, deixou sua dúvida, a gente tenta te ajudar de alguma forma, beleza? Agradeço muitíssimo a você que me acompanha até aqui, um grande abraço, até a próxima.